Ele é Jesus, igual não há, não é verdade? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 7, leitura oficial da noite, do tema Efatá. Marcos 7, a partir do 31º ao 37º versículo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todos os irmãos encontraram? Então vai dizer a gloriosa palavra de Deus nessa noite. E ele, tomando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusessem suas mãos sobre ele, e tirando-o à parte dentro da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, ordenando-lhe que ninguém lhe dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E você diz glória a Deus para a palavra de Deus nessa noite. Lindo e maravilhoso Deus grande, Deus bendito. A tua palavra foi linda, Senhor. Agora eu te peço, Pai, que neste momento tu te uses, Senhor, como ferramenta para trazer a palavra para toda essa igreja. Porque tu tens certeza que quando tu colocas uma palavra no coração do obreiro, tu tens certeza que alguém neste lugar está necessitado. Então é isso que eu te peço e já agradecendo, em nome de Jesus, e toda a igreja diz: amém. Podem sentar, glorificando ao Senhor nessa noite. Eu creio que se o culto terminasse agora, alguns irmãos já sairiam daqui com respostas para as suas orações, para os seus clamores, crendo que Deus muda, crendo que Deus ouve, que Deus contempla tudo aquilo que você trouxe, depositou no altar do Senhor quando você aqui chegou. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de aqui estar louvando e adorando ao Senhor junto com os irmãos, acreditando que Deus está circulando pela igreja, que não precisa ter muita gente para Jesus fazer presente. Eu estava sentado ali e senti gloriosamente a presença de Jesus circulando pela igreja, caminhando, e a presença de Jesus está firme aqui na DGR, no culto dos irmãos. Mas, meus irmãos, nós sabemos que existe um único evangelho. Um evangelho ensinado e deixado por Jesus Cristo para nossas vidas. E esse evangelho nos é apresentado pelo Espírito Santo de Deus na Bíblia por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando nós vamos ler os textos escritos por esses homens de Deus, nós vamos ver que alguns são mais detalhistas, outros menos detalhistas, porém, todos dentro do mesmo propósito, que é levar, que é propagar, ensinar a palavra de Deus neste evangelho deixado por Jesus Cristo. Irmãos, esse texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, é um texto bastante usado nas campanhas, é um texto pequeno, mas é um texto de grande valia de ensinamento para Deus, para nossas vidas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas esse texto, pastor Samuel, se nós olharmos todos os textos desses 4 homens de Deus no qual foi citado, nós vamos ver que esse texto só se encontra no livro de Marcos.
Se você for lá no livro de Mateus, de Lucas e de João, você não encontra. Porque só quem redigiu este texto foi Marcos. Porque nada mais, nada menos, quem passou esse texto para Marcos foi Pedro. Pedro tinha uma grande amizade, uma grande intimidade, aproximação com Marcos. E Pedro tinha uma grande aproximação e intimidade também com Jesus. Então, nada mais, nada menos que Pedro para passar esse texto para Marcos, e este foi o único que redigiu essas palavras que está aí no capítulo 7 do livro de Marcos. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando estava num dia comum do seu ministério, Jesus estava lá em Tiro e Sidom, lugar onde habitavam os cananeus, e ali naquele lugar Jesus teve um encontro com uma mulher missionária. Nós todos conhecemos a história da mulher cananeia, e ali foi o encontro de Jesus com ela, aquela mulher que ouviu falar de Jesus, aquela mulher que ouviu falar dos feitos de Jesus, aquela mulher que ouviu falar dos milagres que Jesus operava. Então, naquele momento em que Jesus estava passando por aquele local, por aquela comunidade, aquela mulher chegou se abraçando aos pés de Jesus, pedindo, clamando a ele que fosse com ele, pois a sua filha estava doente com o espírito impuro. Mas o texto vai dizer, pastor, que pela fé da mulher, Jesus liberou uma palavra de bênção e de libertação para aquela mulher. E a sua filha, ela foi liberta, ela foi curada. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas agora, Jesus está saindo de Tiro e de Sidom, se dirigindo para Decápolis. Decápolis era uma cidade onde o governo romano imperava. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E quando Jesus estava chegando em Decápolis, uma grande multidão estava se formando. Pessoas que vinham de várias regiões, de cidades circunvizinhas, para ver Jesus. Mas a Bíblia vai continuar contando que quando Jesus chega, ele se depara com aquela multidão que estava chegando. E saindo por trás da multidão, vinham algumas pessoas trazendo um homem. Esse dito homem, ele tinha problema de audição e também um problema de dicção, no qual ele era errado. E o texto vai dizer que quando aquele homem é apresentado por aqueles da comunidade, Jesus toca o seu ouvido e toca na sua língua, e de imediato, glória seja dada ao nome de Jesus, aquele homem ele é curado. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto, pastor Alexandre, é que o texto não conta, não diz quem são aquelas pessoas que trouxeram aquele homem para a presença de Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite: quais são as pessoas que estão do teu lado? Quais são as pessoas que são tuas amigas? Quais são as pessoas que têm intimidade contigo? Essas pessoas estão te conduzindo para perto de Jesus? Ou essas pessoas estão te conduzindo para longe de Jesus? Abre o olho, vaso. Porque muitas vezes nós temos amizades, e essas amizades têm opiniões, têm pensamento auxiliar, que muitas vezes nós seguimos e acabamos nos afastando da presença de Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus tocou no ouvido daquele homem, tocou na sua língua, e ele ficou curado. Glória a Deus. E o texto vai continuar dizendo que Jesus disse: olha, não contes a ninguém. Mas quanto mais Jesus bebia, mais a história de Jesus se propagava. Quanto mais Jesus bebia, mais as informações acerca de todos os benefícios que Jesus, de todos os milagres, de todas as curas, chegavam ao ouvido da comunidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus, ele está presente, igreja. Jesus, ele está presente. Esse
que quando Jesus estava num dia comum do seu ministério, sabe o que é que me chama a atenção? Tem gente que só quer vir para o culto dia de domingo. Tem gente que acha que o culto que Jesus libera milagre, libera bênção, é só o culto do domingo. Eu fui para o culto do domingo, tá bom. Eu já dei glória, aleluia, no culto de domingo, pronto. Mas Jesus, ele opera na segunda-feira no culto de doutrina, na quarta-feira no ciclo de oração, na quinta-feira aqui no culto dos milagres, onde Jesus tem feito obras. Aqui por intermédio desse culto, Jesus tem aberto portas, Jesus tem levantado quem está caído, Jesus tem curado de enfermidades. A gente tem aqui um grande testemunho. Por esses dias, o presbítero Roberto, que ele não está aqui, ele trouxe um grande testemunho do milagre que Deus fez na sua vida. E quando eu estava sentado ali no lugar que o outro estava Feliciano, eu escutando aquele relato, me trouxe um filho na minha vida, porque a minha mãe também foi curada de um câncer. E o câncer não é fácil. O diagnóstico do câncer, quando você recebe o diagnóstico, é como se o chão se abrisse e você mergulhasse. E toda aquela burocracia da medicina que o presbítero Roberto passou, a minha mãe passou também. Precisou fazer um tratamento bucal. Se tivesse alguma enfermidade, tem que tratar a enfermidade, porque depois que tivesse no andamento da quimioterapia, não podia parar. Mas, meus amigos, meus irmãos, a minha mãe contraiu, glória a Deus, uma infecção urinária. Com essa infecção, foi preciso interromper a quimioterapia para tratar a infecção urinária. Em uma das ocasiões, estava minha esposa Gisele, na qual os irmãos conhecem, está em casa, te amo, amor. E neste momento, tem que dizer isso, não, vai puxar o meu orelha. Então, em determinado horário da madrugada, ela sofrendo com bastante dores, gritando, e Gisele contou que já estava angustiada de tanta dor que ela sofria. E ela disse: Gisele, pelo amor de Deus, vá lá na sala das enfermeiras, peça para alguém vir aqui para me dar um analgésico, porque eu não vou aguentar chegar até de manhã. E na segunda vez que Gisele foi, as enfermeiras disseram: minha filha, sua sogra não pode tomar mais analgésico, porque a taxa de analgésico que ela tomou durante o dia já excedeu, só pela manhã. E quando ela está retornando para o quarto, ela se depara com minha mãe ajoelhada em cima da cama, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, que tu pode sanar essa dor, que tu pode me curar, mas Senhor, se tu não quiser, Senhor, me leva, porque eu não estou suportando, eu não vou chegar até de manhã, Senhor. E deitou. Amanheceu o dia, eu vou te chamar e ela disse: Giviane, muito obrigado por você ter ido lá na sala da enfermaria, porque se assim você não tivesse ido, o enfermeiro não tinha vindo aqui aplicar injeção em mim. E ela disse: não teve ninguém pelo quarto. Ele chegou aqui na beirada da minha cama, conversou comigo e me perguntou se estava doendo. Ele disse: tenha um pouquinho de paciência, porque vai passar tudo. Então ele estirou meu braço, aplicou a injeção, recolheu meu braço para baixo das cobertas e eu dormi. Dona Antônia, não entrou ninguém aqui. A senhora se deitou, eu pensei que a senhora tinha falecido. Eu cheguei juntinho da senhora, porque a senhora estava respirando, aí voltei a citar. Você crê que depois do colégio, Jesus, ele se materializa no momento de angústia e desespero. Eita glória! Você acredita que Jesus está aqui hoje?
de Jesus. Se nós acreditamos, você vai dizer: eu acredito. Eu acredito no teu trabalhar, Senhor. Eu acredito, Pai, que tu faz presente na minha vida. Eu acredito que tu tem tua mão poderosa sobre a minha casa, sobre a minha família. Oh, glória! Glória a Jesus! Isso é o meu Deus. Glória a Deus.
Obrigado por essa força. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos fortalecendo. Como é difícil estar na presença do Senhor. Quando os inimigos estão tentando cada vez mais nos pegar. Se é você que provavelmente durante a semana, talvez o inimigo tenha feito esse vídeo. Mas eu vou ficar para tirar os caminhos do Senhor. Mas eu vou dizer nessa noite, o inimigo não vai conseguir. O inimigo não vai conseguir. Em nome de Jesus.